reflita. Você acredita em milagres? Quando falamos de Rio Bonito do Iguaçu, é difícil imaginar que apenas 7 pessoas morreram em decorrência do tornado. Mas a tempestade aconteceu no momento em que muitos dos moradores da área mais atingida estavam na igreja. Exatamente. Era dia de crisma na paróquia Santo Antônio. Se estivesse em casa, provavelmente o número de vítimas seria maior. Do colégio, que caiu por inteiro, os alunos tinham saído há pouco tempo. E do ginásio, que teria evento à noite. Qualquer outro horário que o tornado passasse, certamente mais vítimas seriam registradas. Na Igreja Assembleia de Deus, também houve um registro, no mínimo interessante. Um colaborador relata que a sua vida foi salva por um milagre. O local também receberia uma conferência à noite. A igreja foi completamente destruída, exceto um ponto, onde estava o colaborador. Ontem, a nossa equipe conversou com ele e você vai ver agora essa história. O testemunho de Jean Lucas Uniati. No momento que aconteceu, eu era a única pessoa aqui dentro, né? Era por volta das 5h30, foi o horário que eu vim aqui para finalizar a parte de decoração, né? Na verdade, não tinha nem como compreender, né? Porque o horário que eu cheguei aqui, eu tinha vindo à tarde também, umas 3 horas, para conferir como é que estava, se estava tudo certo. E quando eu cheguei, estava tudo funcionando, né? E o X da questão é que quando eu cheguei por volta das 5h30, eu fui conferir a decoração, né? Fui conferir se estava tudo certo, se os pisca-pisca estavam funcionando, se o painel estava fixado. E foi onde eu me deparei com um pisca-pisca que não funcionava, né? E foi onde eu fiquei sem entender porque não estava funcionando, porque a tarde estava, né? E foi aonde eu insisti em tentar arrumar. E aí eu fiquei lidando, foi aonde também eu tirei uns minutinhos, fui lá na minha empresa, peguei o que eu precisava para arrumar e voltei. Era por volta das 5h40 o horário que eu fui lá na empresa. Daí eu voltei da empresa e fiquei ali mexendo, continuando mexendo. E aí quando eu tava finalizando, terminando de arrumar, que eu tinha emendado os fios já, aí o vento começou. Mas daí começou já numa intensidade um pouco mais forte, tanto que as estruturas de vidro da igreja, elas trabalhavam para frente e para trás. Mas em algumas ocasiões, em alguns cultos já tinha acontecido, mas não numa gravidade tão forte, né? E aí começou a se intensificar mais, e os vidros começaram a trabalhar mais, foi onde eu vi que o primeiro vidro ia estourar. E aí quando eu olhei para trás, que eu falei vai estourar, foi onde eu já larguei que eu tinha na mão e já estourou o primeiro vidro. Aí quando estourou o primeiro vidro, Deus me direcionou para esse canto, o Espírito Santo me tirou, porque eu não posso dizer que é algo da gente, porque é milésimos de segundo o tempo de reação, então a gente não pode dizer que é algo da gente, né? Então Deus me direcionou para esse canto, foi onde eu cheguei nesse pilar e quando eu me encostei nesse pilar, só deu tempo de eu virar minha cara pro lado, quando eu virei a igreja caiu por completo daí. De uma vez só, em questão de 1 ou 2 segundos, né, que foi o tempo de eu vir de lá pra cá, a igreja já caiu por completo. E nesse meio termo, quando ela caiu por completo, eu já fiquei bem exposto, né? Eu não tinha onde me agarrar, não tinha onde me segurar, eu sentia que o vento queria me levar e eu não tinha o que fazer, não sabia o que fazer, né? Comecei a levar bastante estilhaço, bastante pedrada, e é onde eu tive a ideia de deitar nessa viga que tá no chão aqui, que ela é um pouquinho mais alta, né? E eu falei, se eu deitar aqui, eu vou ficar para baixo do nível da viga. Aí quando eu deitei aqui, foi onde eu me deparei com esse painel de MDF, né, que fazia parte da nossa decoração. E eu fiquei aqui embaixo, ó. Se você observar ali no fundo, tem até algumas manchinhas de sangue, foi onde eu tava com a minha cabeça, né, na hora. Que eu fiquei deitado, consegui entrar aqui embaixo e me proteger um pouco dos estilhaços que estavam vindo, né. E aí quando eu saí daqui de baixo, o vento durou em média, o pessoal fala de 1 minuto, mas eu que estava presenciando, creio que foi por volta dos segundos, né. Foi de 10 a 12 segundos que aconteceu essa tragédia. E aí quando eu levantei daqui, eu já levantei meio em choque, meio perdido. Eu corri pro final da igreja e voltei, né? E aí eu comecei a procurar o pessoal, saí pra frente. E quando eu saí aqui na rua já tava bem um caos, né? E o mais interessante que eu pensei depois, refletindo, quando eu olhei a igreja e realmente vi a intensidade que tinha sido, da onde Deus me tirou, eu não acreditava como eu tinha sobrevivido isso daqui, né? Porque a igreja, ela devastou toda a igreja, toda a estrutura foi retorcida, né? E o tema do nosso congresso de missão, o tema do nosso evangelismo, que era o tema do nosso trabalho, era a mão do Senhor estava com eles, né? E não tem outra explicação a não ser que a mão do Senhor Jesus Cristo estava comigo aqui dentro naquele momento. Não tinha outra coisa que pudesse me proteger naquele momento, né? Não esteve só sobre mim, mas também sobre todas as famílias da nossa cidade. Porque pelo tamanho da devastação, são pouquíssimos casos, né? Que a pessoa veio a óbito, né? Claro, são diversas famílias que perderam casa, perderam móveis, perderam tudo, né? Mas 90%, quase 100% estão com vida, né? Com vida, com força, com fé para a gente reconstruir, para a gente começar de novo. Então esse é o meu testemunho
E eu sou muito grato a Deus apenas por estar com vida, né? Acabei perdendo a minha empresa, acabei perdendo o meu carro também, né? E isso aí são bens materiais, né? Meu carro tá ali na frente, tá bem destruído. E a minha empresa fica um pouco atrás também. Eu tinha uma estética automotiva, trabalhava no ramo de manutenção náutica também. E a minha empresa, ela comprimiu por completo. Meu barracão, ele tinha 20 por 9, ele ficou ali com 4,5 metros, 5 metros de comprimento. Pelo fato de eu ter duas embarcações lá dentro, né? Que foi o que não deixou o Zinco comprimir a empresa por completo.